Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, meus amigos da Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1. Bom dia para você, meu amigo de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Ambiental. Hoje, 12 de agosto de 2016, esta é a edição de número 57. Bom dia, meu amigo Emerson Kran. Bom dia, Ernesto Fleury. Olha só, Ernesto, o programa de hoje, você, Ernesto Fleury, eu, Emerson Kran, e o nosso ouvinte vai conhecer um pouco mais sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia, o CODESE. Ele é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em junho do ano passado, 2015, por iniciativa das entidades representativas da sociedade civil organizada, que busca elaborar um planejamento de médio e longo prazo para a cidade de Goiânia, com o objetivo de melhorar a renda e a qualidade de vida das pessoas que vivem em nossa capital. De forma mais concreta e objetiva, para você, o nosso ouvinte, entender melhor, este planejamento vai definir as diretrizes em 8 eixos de desenvolvimento econômico e 2 eixos especiais. E esse planejamento, gente, vai estar pronto para ser implementado a partir de janeiro de 2017 até 2033, ano em que Goiânia completará 100 anos, o seu primeiro centenário. E o objetivo desse projeto é colocar a nossa capital, Goiânia, entre as 10 melhores cidades para se viver no Brasil, medidos pelo IDH. Em 2010, Goiânia ocupava a 45ª posição. É isso aí, gente. Vocês, meus amigos ouvintes, podem participar conosco aqui através do nosso telefone 32828780. Sua participação sempre fundamental, muito importante, trazendo questões, questionamentos aqui para os nossos convidados, e também pelo WhatsApp no número 99670-98759, 9670-9875, e as nossas redes sociais através do programa Conexão Ambiental. Hoje conosco, Renato de Souza Correia, ele que é engenheiro civil, atua no mercado imobiliário e é presidente da ADEME Goiás, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário aqui do estado de Goiás, e presidente também do CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia. Também conosco o Marcos Arimateia. Ele é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o CAU, Goiás, e membro da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a CEPUA. A gente vai dar agora um bom dia aos nossos convidados. Olha, Renato de Souza, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Emerson, bom dia, Ernesto, bom dia, Marcos Arimateia, prazer reencontrá-lo, e bom dia, ouvintes. Debater a Goiânia, essa capital desse maravilhoso estado de Goiás, é sempre uma honra para todos nós, e todos nós, tenho certeza, queremos o melhor para a nossa cidade, e para isso é preciso tomar medidas estratégicas, medidas urgentes até, e agora a eleição para prefeito está aí em cima, preocupações, nós temos que debruçar sobre esse assunto mesmo. Bom dia, Marcos Arimateia. Bom dia à mesa, bom dia, ouvintes. É muito importante essa discussão, porque acho que é a primeira vez que nós passamos por uma situação até, vamos dizer, pré-eleitoral, em que a sociedade reúne, através das entidades organizadas, apresentar uma proposta para a cidade. Tá? Isso é muito positivo. Dentro desse pensamento de analisar, apresentar propostas, debruçar sobre o tema de forma estratégica, eu pergunto para o Renato, foi daí que surgiu a ideia do CODESE? Ele foi criado para pensar Goiânia de forma estratégica? Sim, ele foi criado para pensar Goiânia de forma estratégica, mas ele teve 3 inspirações. A primeira inspiração
é o descontentamento com a descontinuidade das políticas públicas. Na medida em que o comando da nossa cidade muda de partido, né? Por exemplo, muitos projetos que até são interessantes para a cidade, muitas vezes são esquecidos em função do pensamento partidário ou dos interesses políticos partidários, né? Essa foi uma inspiração que nos trouxe uma preocupação grande já em 2013 e nos fez pensar como resolver isso. E nós fomos buscar exemplos, né? E tivemos contato através do conhecimento do que aconteceu em Maringá em 1996. Maringá, em 1996, a sociedade civil organizada também fez um projeto de longo prazo, de 20 anos, chamado Repensando Maringá, muito nesse formato que hoje a gente trabalha com CODES, e levou Maringá a ser uma das melhores cidades para se viver no estado do Paraná e no Brasil. Vamos falar, a inspiração final foi a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que resolveu patrocinar uma consultoria para que isso acontecesse, para que o modelo de Maringá acontecesse em 5 cidades brasileiras. E uma delas, até não tinha sido escolhido Goiânia não, para ser capital, uma metrópole, mas na época, quem estava nos representando Goiás nessa reunião na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, era o presidente do Sinduscom, Carlos Alberto, né? E ele falou, não, Goiânia tem condições, porque nós temos ambiente entre as entidades para fazer e nós gostaríamos de receber esse apoio da CEBIC, que prontamente foi aceito, e hoje nós estamos aqui vivendo esse momento de ter um planejamento para a nossa cidade de longo prazo, que é o que faz mudanças estruturais numa sociedade. Renato, e essas outras cidades que foram escolhidas para também ter o seu conselho, né, o CODES, em que momento que foi, em que situação elas estão diante da representatividade da existência do CODES e apresentando um plano de desenvolvimento? A CEBIC, ela ofereceu isso a 5 cidades, isso foi no início de 2014, nós conseguimos absorver mais rapidamente esse conceito. Nosso projeto terminou antes das outras cidades, com uma complexão mais firme, mais estruturada, mas todas as outras estão em andamento, né? Eu sei de Volta Redonda, de Uberlândia e mais algumas cidades. Vitória, no Espírito Santo, já está em andamento também, mas nós conseguimos caminhar mais rápido. Marcos, só uma questão simples assim, porque veja bem, pensar estrategicamente uma cidade não é fácil, até porque quando se fala em desenvolvimento urbano, se fala em especulação imobiliária, se fala em esta área está a desejar, esta área tem franco crescimento. Planejar este crescimento estrutural da cidade toca em questões sensíveis, sobretudo questões econômicas. Pensar a cidade, debater esse projeto urbanístico. Eu faço essa pergunta para você, acho que não é uma pergunta tão fácil. É possível pensar isso de forma isenta e democrática? Sim, é possível. Porém, o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo faz uma leitura aí, hoje nós temos esse trabalho que foi desenvolvido basicamente aí pelas entidades que estão à frente, tá, do desenvolvimento mais econômico. Porém, nós percebemos que há a necessidade também de talvez uma complementação do trabalho, que seria a participação das organizações sociais de base, lá na comunidade, para que elas possam também, a partir das suas demandas, dizerem que cidade que queremos para Goiânia, tá? Então, essa questão da especulação imobiliária é um ponto que tem que ver qual que é a ótica das entidades econômicas, empresariais, e qual que é a ótica da sociedade com relação à ocupação, ou até mesmo à exploração, a forma de investimento. Quais são os investimentos necessários para a sociedade? Renato, você falou uma coisa aí muito importante. No âmbito pessoal, a gente começar uma coisa e não terminar, isso
gera prejuízos, né? Independente de qual seja o projeto pessoal. Mas no âmbito do município, principalmente no âmbito de uma capital da proporção de Goiânia, 1.400.000 habitantes aí, o prejuízo é muito maior. Essa cultura da descontinuidade, né, do planejamento, do que um gestor, um prefeito começa, o outro não termina, isso gera um prejuízo e a gente vê isso todo dia pelos jornais aí. A gente precisa, isso não é novidade para nós brasileiros. O que o CODESE vê como diferente a partir de um planejamento que é apresentado, né, principalmente agora estamos aí iniciando um novo pleito, o que há de diferente nessa proposta com o objetivo de garantir que o projeto vai vingar, a criança vai nascer e nós vamos ser felizes. E fazendo um gancho na pergunta do CRAN, e dizer o seguinte, que com certeza cada candidato que está pleiteando o cargo de prefeito tem em seu projeto, imagino, um plano diretor de desenvolvimento para Goiânia. Eu imagino que tenha. Ter o CODESE como uma fonte de pesquisa e de pensamento estratégico pode auxiliar esse prefeito e essa equipe, e o CODESE se mantendo e ganhando força nas próximas eleições é uma entidade que pode cobrar mais do prefeito a continuidade dos projetos? Excelentes perguntas e participações. Eu queria começar complementando o que o Marcos, com muita sabedoria, falou. E esse projeto é um projeto que se iniciou, tem 1 ano de vida, né? Ele foi gestacionado, né? Em 2014 a 2015, nasceu em 2015 e hoje ele completou 1 ano com esse projeto Goiânia 2033. É impossível um projeto de 1 ano estar maduro ou completo, muito pelo contrário. Sim. Ele está nascendo com alguns conceitos, né? O conceito da abrangência de representatividade, da isenção político-partidária e do pensamento de solução de longo prazo e de melhoria da renda, da qualidade de vida e da educação, né? Então, Marcos, perfeitamente, já existem algumas associações mais de moradores ou de populares, né? A nossa Goiânia, que é filiada à nossa São Paulo, né? Tem algumas associações que eu não me lembro exatamente de cabeça, que são inúmeras que compõem o Conselho, mas já existem e nós já estamos fazendo esse movimento para essa inclusão para aquelas associações que se interessarem. A questão de como nós vamos manter esse projeto, né, no longo prazo, qual foi a estratégia? A primeira delas, que nós conseguíssemos terminar esse plano com pelo menos uma boa amostragem do desejo da sociedade civil organizada, que nós conseguíssemos apresentar os candidatos a prefeito antes da formatação do plano de governo deles. Nós conseguimos fazer isso, boa parte dos candidatos, vamos completar aqueles que ainda não... Nós apresentamos a todos. Alguns deles já afirmaram, a maioria deles já afirmaram um compromisso público registrado em cartório dizendo que vai trabalhar para a implementação do projeto, que se compromete a se reunir com a sua equipe administrativa e os representantes do CODESE uma vez por mês para avaliar em reuniões periódicas como essa os indicadores e os avanços, se comprometeu a colocar em prática uma parceria com a Comunitas, que é uma ONG ligada à Fundação Dona Ruth Cardoso em São Paulo, especialista em gestão pública e que já implementou desde 2012 em 15 cidades brasileiras uma metodologia ligada à preparação das pessoas, dos funcionários públicos, aos processos e à informatização, de forma a simplificar a vida do cidadão para que o cidadão seja tratado como um cliente é tratado nas empresas privadas. Então, só para fechar, que eu sei que a fala aqui estendeu um pouco, então, com base nesse compromisso, é que a continuidade será garantida, né? Você falou em cidadão e ter um relacionamento com o ente público como um cliente. Porque cidadão é um conceito muito maior do que o clientelismo. É claro que você, com o projeto estratégico do CODESE e com as outras entidades, busca fazer com que esse cidadão goiano, ao meu ver, gere nele um sentimento de pertencimento, ou melhor dizendo, de amor à cidade, de amor ao seu bairro. Porque
continuamos convivendo com vandalismo, problemas estruturais e a demanda do serviço público ainda não atende a contento o cidadão. São problemas estratégicos que imagino que o CODESE está fazendo, claro, esse levantamento para que possa fazer aí, no caso, um estudo, um acompanhamento melhor disso. E falando em bairro, eu quero perguntar para o Marcos. Marcos, você conhece o projeto Casa Fora de Casa? Sim. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. O projeto está debatendo atualmente o setor sul, um setor nobre, um setor tradicional de Goiânia e um setor emblemático a nível de planejamento. Que garantia se tem que um bom planejamento urbano será seguido pelo gestor municipal? Porque o setor sul, e assim como os outros setores, tem suas particularidades muito bem definidas, né? Como é que universaliza isso e padroniza? Como é que vocês querem fazer isso? Primeiramente você tem que criar uma estrutura, porque hoje está sendo apresentado, são diretrizes que foram discutidas para uma Goiânia melhor, quando Goiânia completar 100 anos. Para um trabalho desse, é necessário então que o poder público crie uma estrutura de governo, que nós chamamos até de governância, tá? Que é uma política em que você tem a participação da sociedade nas discussões dos investimentos, porque a questão urbana não é só a questão espacial. Então, quando nós discutimos a questão urbana, nós estamos discutindo a questão da melhoria dos espaços públicos, privados também, a qualidade privados, também a questão da cultura, segurança é discutido também dentro de elementos da própria arquitetura e do urbanismo. Então, essa discussão com a sociedade, você criar um vínculo e um mecanismo de troca de conversas, de achar soluções, bairro a bairro, isso é uma ferramenta muito interessante, tá? Então, a gente vê aí, o que vai depender do quem for eleito, a partir das diretrizes, ele possa estabelecer uma política de implementação para a execução dessas diretrizes, discutindo dentro dos bairros ou dentro por regiões de Goiânia, porque cada região de Goiânia tem uma característica diferente, uma demanda diferente. Tá certo. Estamos conversando aqui sobre a questão do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico aqui para a nossa capital de Goiás, Goiânia, o CODESE, e estamos conversando com o Renato de Souza Correia, ele que é presidente lá do CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico Goiânia, e o Marcos Arimateia, que trabalha, é professor, ele é arquiteto urbanístico, ele é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, a CAL, e membro da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, CEPUA, para falar dessas questões estratégicas da nossa cidade. Vamos dar um rápido intervalo, uma pausinha, e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui no Conexão Ambiental. 8 horas mais 20 minutos, daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos na Rádio Brasil Central, AM 1270 e também na frequência modular média, a nossa frequência FM 90,1, a nossa frequência de qualidade. Você está ouvindo aqui o programa Conexão Ambiental, hoje debatendo o tema do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia, o CODESE. É uma entidade sem fins lucrativos, fundada em junho de 2015, por iniciativa das entidades representativas da sociedade civil organizada, que busca elaborar um planejamento de médio e longo prazo para a cidade de Goiânia. Conosco, o Renato de Souza Correia, engenheiro civil, e o Marcos Arimateia, arquiteto e também urbanista, ambos representantes de classe, o Renato, presidente do CODESE, e o Marcos Arimateia, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, a CAL, e membro da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a CEPUA. A gente continuava, o Crean queria fazer uma observação? Professor Marcos, essa a ideia do CODESE, um conselho que reúne
entidades, reúne a população, enfim, ela pode ser aplicada a outras cidades, a cidade de pequeno porte, por exemplo, nosso programa está sendo ouvido aí pelo Brasil inteiro, Goiás, enfim. Essa ideia ela pode ser replicada, aplicada em outras cidades? Pequeno, médio porte? Sim. E vejo até com maior facilidade quando a cidade é menor, tá? Porque os atores da cidade já se conhecem e até o entendimento dos problemas, da potencialidade da cidade, ela também já é conhecida. Talvez o que eles não tenham é uma visão externa, porque muitas vezes quem está na cidade acomoda, ou por estar naquele ambiente muito tempo, ele não percebe as deficiências e a potencialidade que uma cidade tem. Então, aí vem todo o estudo de um corpo técnico que vai clarear, tá, essas diretrizes. Mas a cidade de pequeno, médio porte, eu vejo até que ser menos complexo para apresentar uma proposta como essa. E uma das questões que eu acho relevante, e aí quanto maior a cidade, mais relevante ainda, é a questão econômica, né? O Renato colocou bem que Maringá, em 1996, né, se encontrava também numa crise econômica particular, né? E esse projeto mudou a estrutura da cidade. Numa cidade pequena, o professor Marcos, como é que isso funcionaria? Porque nós temos aí de 5 mil municípios, a grande maioria são de pequeno porte e dependem de recursos federais, principalmente, e o estadual para sobreviver. Olha, tem uma bandeira em que nós, arquitetos urbanistas, levantamos há muitos anos, que é a criação, vamos falar assim, em Goiânia, que inclusive foi aprovado pelo plano diretor, mas nenhuma administração pública teve a coragem de implantar, que é um instituto de planejamento de Goiânia, ou seja, ter um corpo pensante em que esteja permanentemente analisando, avaliando e estabelecendo caminhos de desenvolvimento para a cidade. Goiás mesmo, nós tínhamos o INDUR, que era uma estrutura do Estado de planejamento urbano, regional, e que dava todo esse suporte às cidades do interior. Então, assim, nós tivemos já um avanço muito grande nessa linha, e hoje os municípios, eles ficam sem esse apoio, até mesmo sem essa estrutura econômica. Então, criação de... Nós estamos falando hoje de Goiânia, mas já que a pergunta foi com relação aos municípios, o Estado também poderia criar essa estrutura de um órgão de planejamento que desse todo esse suporte. Hoje Goiás possui isso? Não. Não possui. É engraçado se falar, porque historicamente pouquíssimas cidades acho que possuem esse mecanismo de se fazer essa varredura constante, pesquisas constantes, para se medir isso na ponta, vamos dizer assim. Por que, em conceito de gestão, por que não foi ver logo essas bases e poder realocá-las e reorganizá-las no sentido de melhorar esse serviço que é prestado ao cidadão, né? Mas um pouco disso também vem dos fatores históricos e como derrubar isso, como mudar isso da água para o vinho de uma forma rápida. Olha, eu vejo que esse problema talvez seja muito mais político, tá? Acho que porque na hora que você cria uma estrutura em que ele vem fazer levantamentos, apresentar propostas, essa discussão é feita com técnicos, é feito também com a sociedade, grande parte dos políticos acham que isso vai tirar o poder de decisão. Muito pelo contrário, que é o que hoje está sendo apresentado aqui. Então, hoje está sendo apresentado uma proposta de como parte da sociedade entende como deve ser o crescimento da cidade, quais são as diretrizes, quais são os problemas. Fica muito mais fácil para o poder público que, a partir dessas diretrizes, ele vai montar, vai saber quais são as ferramentas que ele terá que utilizar para implementar todas essas solicitações, que é o clamor da sociedade. E através desse conselho, do CODESE, das instituições, das empresas, das pessoas, das associações, dos movimentos organizados de Goiânia, se fala muito em cobrar do poder público esse ou aquele objetivo, essa ou aquela tarefa, mas
eu ouvi aqui na mesa e eu quero perguntar, vocês estão abertos à parceria? Como é que está essa conversa? O empresariado está aberto à parceria? A gente sabe das dificuldades econômicas que vive o país, que vive a cidade, o estado, e como é que implementa isso se não houver parceria? Estão abertos à parceria? Posso comentar em parte? A pergunta foi para os dois. Tá, vou comentar em parte aqui que o Marcos falou e de extrema importância. Nós, da mesma maneira que eu falei que o nosso projeto ele tem 1 ano e não está completo, quando a gente analisa a democracia brasileira e o comportamento da sociedade brasileira, ela é também muito jovem. Nós não estamos utilizando o pleno potencial da democracia. E isso nós não podemos culpar os políticos, tá certo? Quem dá o voto ao político somos nós. A partir do momento que nós demos o voto ao político, o Brasil tem a cultura de virar as costas e deixar que eles resolvam a vida do país, do estado, do município, e nós queremos cuidar da nossa vida. E aí culpa o político de que há 4 anos ele volta para dar tapinha nas costas do cidadão, sendo que o cidadão está ausente do debate. Então, é óbvio que essa é uma mudança de postura da sociedade, a partir da sociedade civil organizada, mas não pode se limitar à sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada é um instrumento para que toda a sociedade, todo cidadão tenha uma participação efetiva. É fácil você entender o que eu estou dizendo pelo seguinte: se nós temos as pessoas organizadas, sejam em sindicatos, patronais ou de trabalhadores, em associação de moradores ou associações de cunho até religioso, né, e outras questões que não são de política partidária. Toda essa massa de pessoas, com as suas entidades, estão e devem ser representadas de alguma maneira no CODEV, para que a gente pense, independente de quem está no poder, uma política de Estado, né, para que a gente tenha condição de ter projetos estruturantes ao longo dos anos, independente de quem tenha o mando da vez. Isto não é substituir nada do que está aí, é complementar. Nós estamos para compartilhar responsabilidade, não é para cobrar. Nós queremos dar a nossa opinião, mas nós vamos compartilhar a responsabilidade do sucesso. Renato, uma coisa que me chama a atenção dentro de Goiânia, um polo, né, um nicho econômico, é o do vestuário e da moda, que em Goiânia é forte, né? Emprega milhares, eu não tenho esse número, mas o que a gente sabe, por exemplo, hoje está na 44, mas antes já foi na Bernardo Sayão. A gente passa pela Bernardo Sayão, realmente está muito delicada aquela situação. A grande maioria, creio que tenha migrado para 44, mas antes da Bernardo Sayão, boa parte desses empresários estavam na 85. Ou seja, nós não estamos creio que, claro, no decorrer do tempo, novos empresários surgem, novas ideias dentro desse nicho econômico, de moda e vestuário. Mas essa migração, ela é interessante, importante, ou isso é o resultado dessa falta de gestão pública em torno desses nichos econômicos? Você tocou num ponto extremamente importante, né? Nós temos um bom potencial de confecção, mas nós já perdemos a hegemonia nesse setor para o Brasil. Nós já fomos o principal polo de confecção do Brasil, hoje não somos mais, né? Reflexo, obviamente, de um projeto para o setor. Então, nós pensamos o seguinte: a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: sem um projeto de economia, né, e é fácil falar hoje o tanto que é importante a economia. Nós não precisamos mais citar Detroit, que foi um polo econômico fantástico nos Estados Unidos e que de repente estava numa dificuldade imensa para a sociedade lá. Hoje o Brasil viveu isso. O Brasil entendeu o quanto a economia é importante. Então, uma cidade precisa ter um projeto econômico. E um projeto econômico você tem que buscar as suas vocações, né? Nós temos que potencializar aquilo que nós temos já de vocação. Nós temos vocação para a confecção,
né? Só que a confecção em si, ela acaba sendo um trabalho importante, mas de baixo valor agregado. O que nós estamos estimulando o pessoal a pensar é no vestuário e na moda. Nós temos que pensar que Goiânia pode ser Milão, que Goiânia pode ser Paris. Sonhar, ser protagonista. você pode sonhar, o preço do sonho é o mesmo, sonho grande, né? Agora, para que esse sonho se realize, há que se ter um projeto. E nós temos que ter vocação. Isso nós temos. Então, eu não sei te responder se a migração de bairros é interessante ou não. Eu acho que o setor tem que responder isso. Eles querem a migração permanente ou eles querem um espaço perene em algum momento? Porque, inclusive, dependendo do planejamento, eu estou fazendo aqui um exercício de profecia, não sei. Hoje poderíamos ter Forte, como está ali a 44, a Bernardo Saião e outros setores, outros bairros de Goiânia com esse mesmo potencial. Posso complicar com uma pergunta? Vamos pensar no mercado mundial em vez de pensar no mercado local? Aí. Vamos pensar na internet em vez de pensar na venda de banca? Será que isso dá mais resultado em renda para a população? Interessante. Se falando em desenvolvimento urbano e essa questão do crescimento da cidade se dá não pelo centro, mas pelas extremidades, e a cidade tende a inchar se não houver o planejamento, e se falando também que à medida que surge um bairro e ele vai se popularizando, se densionando na população, o empresário analisa custo, analisa rota, então ele vai se aproximando, né, da GO, da BR, onde esse turista está chegando para fazer a compra. Não seria por isso, e também pela falta de pensar em infraestrutura na cidade, que se deu esse alargamento e empobrecimento de determinada região que antes era forte? Será que isso também não permeia uma falta de gestão, de planejamento? Quando você buscar a origem de todos os nossos males, você vai ver que a falta de planejamento ela é fundamental, né? Ela é central, na verdade, no insucesso de algum setor, de alguma região, de alguma cidade. Então, com certeza, a falta de planejamento. Agora, nós precisamos pensar em ambiente, gente. Nós estamos ainda, o Brasil inteiro está discutindo o ambiente para o empreendedorismo, né? Então, nós precisamos enfrentar questões importantes, difíceis, para que haja ambiente de investimento, né? Os impostos recolhidos por todos os níveis de governo não são suficientes e não serão suficientes para pagar a folha de pagamento dos funcionários públicos. Como investir, então? Se melhorar muito, o investimento vai ser pequeno. Voltando à sua pergunta que nós não respondemos, das parcerias. É óbvio que nós somos abertos à parceria de todos os sentidos. Uma parceria com regras claras, do público com o privado, do privado com o privado, do nacional com o internacional. Nós não podemos ter, nós podemos ter princípios. Nós temos que preocupar com o fim, aliado aos princípios de atuação, que devem se pautar na transparência, na verdade, na honestidade, né, no pensamento do coletivo. Mas nós precisamos melhorar o ambiente de negócio em Goiânia, o ambiente de negócio, porque é através das empresas que se empregam a maioria das pessoas. Professor Renato, pegando o gancho aqui também, porque também não ficou respondida a questão dessa parceria, né? A questão, por exemplo, do conselho de arquitetura. O papel do conselho. Essa parceria ela é permanente, porque é a função do Conselho de Arquitetura, porque ele é um órgão de apoio à sociedade, em que das premissas é justamente a fiscalização da qualidade do exercício profissional, mas também vem as ações públicas também para permitir ao espaço urbano que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Tá? Aí, um pouquinho já jogando em cima também. Você falou em qualidade de vida, entrando na parte sustentável e de meio ambiente também, né, de cidadania. Entra aí também. Mas, se nós pegarmos historicamente o que aconteceu com 85, que era um polo de confecções, o que o mercado que trabalha na área diz é o seguinte, que a prefeitura começou a estabelecer certas restrições, principalmente com relação ao estacionamento. Então, isso houve um conflito. Aí,
Nós temos aí o caso da Bernardo Saião, que já teve um potencial e que vem perdendo, migrando para 44, que já é um ponto também desse desenvolvimento econômico, mas também é um ponto de conflitos. Tá? Já saturou ali. Se não me engano, no final de semana passado, teve uma manifestação que travou toda aquela área ali. Então, o que falta também? Essa visão, aí sim, entra a questão do espaço urbano. Há a necessidade do poder público ter um entendimento dessa força econômica, porque é uma força econômica diretamente ali na comercialização, mas indiretamente eu posso ter também com relação ao turismo, pessoas que vêm para Goiânia para fazer compra, mas também eu tenho outras atividades também que acabo desenvolvendo. Então há necessidade de um estudo e de uma estrutura urbana que consiga atender essa demanda. Porque nós temos a questão dos ônibus, que vêm de outros estados, então a iniciativa privada que acaba se organizando para atender essa demanda pelo interesse unicamente econômico. Então nós temos que abranger um pouquinho mais e é responsabilidade do poder público. E é bem flagrante essa falta de, vamos dizer, preocupação do poder público. Isso é histórico em Goiânia, são questões que nunca foram solucionadas e o empresariado precisa dar seus pulos, né, como diz o outro. Então ele vai migrando, ele vai criando opções, vai criando situações para que ele possa sobreviver antes de tudo, né? Porque a gente sabe que o empresariado, assim como o cidadão, é sobrecarregado de impostos. O que fazer com esse dinheiro e o que esse dinheiro é revertido para a população? O colega Renato disse claramente, os impostos que são recolhidos hoje não está dando para pagar funcionário público daqui a pouco, não está dando para pagar ou custear o custo da máquina. Isso é grave. Chegamos num momento em que existe luz no fim do túnel. Seria o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico Goiânia que pode dar rumos a isso? Esse debate vai continuar daqui a pouquinho, porque agora tem intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com Conexão Ambiental, debatendo questões estratégicas para a nossa cidade, Goiânia. Conexão Ambiental. Voltamos pela Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1, debatendo as questões de meio ambiente, desenvolvimento econômico, estratégico de Goiânia, através do Conselho CODESE. Hoje conosco, Renato de Souza Correia, engenheiro civil, atua no mercado imobiliário, presidente da ADEME Goiás, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás e presidente do CODESE. Conosco também o Marcos Arimateia, arquiteto e urbanista, professor da PUC Goiás, especialista em planejamento urbano e ambiental e é conselheiro lá do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o CAU Goiás, e também membro da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, CEPUA. Emerson Krank, abriu? Queria, o professor Marcos, países, por exemplo, a gente estava falando aqui do setor de vestuário, né, que é uma vocação goiana há muito tempo, né? Eu estava lembrando aqui da Dinamarca, né? E eu achei interessante que há muitos anos, isso meados da década de 50, um grande planejamento urbanístico, né, para sua capital e um detalhe, né, que ficou exposto é a questão da bicicleta, o uso da bicicleta, né, lá. E é tão grande, né, a indústria, a cadeia produtiva da bicicleta que não se faz o planejamento econômico do país sem levar em consideração essa indústria. Eu achei isso fenomenal, né, porque isso mexe com uma cadeia, né, de necessidades e de produção muito grande. E aí eu pensando aqui em Goiânia, né, esse setor, o que era entretenimento, né, com o tempo vem se fortalecendo mais como uma alternativa de deslocamento mesmo, uma opção de deslocamento,
né? Fora do carro, fora inclusive do transporte público. E, por exemplo, a cultura pode vir a ser um setor muito mais forte do que é. Já contamos com o financiamento público, mas as empresas, e aí depois eu quero também que o Renato responda isso. Na hora que você estava falando, me fez lembrar uma imagem da minha infância. Na Avenida Anhanguera, ali no centro, ficavam as bicicletas antes tinham as ilhas, né, junto aos coqueiros, ficava assim, uma bicicleta encostada na outra, ponta a ponta. Ou seja, nós já tivemos esse uso intensivo da bicicleta em Goiânia. O que houve que ao passar do tempo, tá, talvez a concorrência aí no trânsito com o veículo foi levando desvantagem e as pessoas foram partindo para o transporte, porque Goiânia, nós temos a característica aqui do transporte individual. Eu morei 2 anos e meio no Rio de Janeiro e vejo o quanto que a população do Rio de Janeiro utiliza a rede de transporte público. Então, e Goiânia não é pensado. A verdade é que Goiânia não é. Nós temos uma rede, tá? No desenho integrada, mas na realidade, com relação ao meu fluxo de direcionamento de ir e vir a partir das minhas necessidades, em grande parte ela não atende. Goiânia priorizou o automóvel? A cidade ela foi estruturada para privilegiar o automóvel. Você acha que o gestor de Goiânia, historicamente aí, todos os governos, até chegar agora nesse próximo pleito, e a gente ter aí a esperança que algo mude, mas para mudar tem que pegar na ferida, tem que tocar em projetos estruturais e que realmente hoje o custo disso é altíssimo, não é verdade? Você falou em mobilidade urbana, transporte público e metrô, né, sistema metrô, e você sabe, o Rio de Janeiro tem vários problemas nesse sentido, não só Rio, São Paulo, não atende a vários bairros lá, inclusive o projeto da Olimpíada, a gente está até falando que esse projeto foi paliativo, não atende de forma, vamos pensar em legado dos Jogos Olímpicos, não atende a população, né, e falar em Goiânia, em uma capital, do porte de Goiânia, como cresceu nossa capital, uma cidade planejada para inicialmente 60 mil habitantes, hoje 1.400.000, fora falar da grande Goiânia aí, que cresce muito mais do que isso, dizer o seguinte, a planta imobiliária de Goiânia, se falar em mudança agora e mudar da forma que eles quiseram mudar, quer dizer, o prejuízo que isso vem causando à administração, um prejuízo estratégico e de gestão. Por que não foi feito isso gradativamente, né? Então, pôr a mão na dívida e na hoje custa caro. Como fazer? É um dilema e que precisa ser encarado de frente, né? É um remédio amargo, não é verdade? Quero que vocês falem sobre isso, o Odés tem participação disso aí agora. Assim, eu vejo assim, dos governos, eu vou falar assim, mas que é uma estrutura maior, aí talvez, porque Goiânia confunde muito a gestão, em Goiânia, a gestão pública do poder estadual com o poder municipal. E que eu lembro, assim, quem do estado que tem tido mais um investimento, um pensamento mais a longo prazo com relação à capital, foi o governo do Santilo. Tanto é que... Desculpa aqui. Sim. Então, colocando o seguinte, as estruturas que nós temos de Goiânia, que estão sendo hoje implementadas, praticamente elas foram pensadas na década de 80 e década de 90, tá? Foi chave, né? Só que não houve sequência? Para se chegar no ponto que estamos hoje, não aconteceu a sequência que o Renato diz, que tem o temor de que haja sequência e continuidade dos projetos para Goiânia? Eu acho que é por aí. O que precisa, então, nós colocamos a necessidade de Goiânia ter um órgão de planejamento e que seja um órgão independente, tá? E que ele estabeleça as diretrizes, aí faz o papel inverso. O poder público ou o prefeito que foi eleito, então ele trabalha
em prol das diretrizes estabelecidas. Assim como nós temos Curitiba, tá? Com o IPUR, né? IPUC, né? Então, que IPUR no Rio de Janeiro, então são vários institutos e que eles trabalham independente, estabelecendo as diretrizes. Hoje o CODES está fazendo esse papel. Né? Não, mas pelo menos nas discussões, porque acontece que esses órgãos, eles também elaboram projetos. É interessante a dimensão do CODES, dessa forma como que ele foi criado e concebido, e de forma de pensar que se assemelha a outros casos, e aí o Renato tem que dizer isso aí, porque o CODES, eu estava falando com o CRAN em off anteontem, cara, se a ideia pega, se isso acontece, vamos pensar daqui 5, 6 anos, vamos ter ferramentas e instrumentos que geram cidadania muito profundos e muito fortes em Goiânia. Eu acredito que a participação popular deve ser mais eficiente, mais efetiva. Isso provoca mudanças drásticas. Sem dúvida. Mas só comentando a questão do Instituto de Planejamento, nós concordamos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? O município precisa, na nossa visão, concentrar os projetos no Instituto de Planejamento. A iniciativa social, né, ela vem ocupar um papel de discutir as diretrizes de longo prazo, mas tem uma operação natural de quem executa que precisa estar ali. E outra questão, os projetos de longo prazo, vamos falar em metrô, que vocês citaram o metrô, vou pegar só como exemplo. O metrô é um projeto de quanto? 15 anos, 20 anos, 30 anos? Tem uma parte que é projeto, tem uma parte que é execução de obra de longo prazo. Né? Hoje, o sistema político nem permite que se ventile a hipótese, porque como eu posso começar e terminar em 8 anos, por exemplo? Então, os projetos que demandam mais tempo ficam alijados da estratégia de comando. Né? E o CODES vem ocupar esse espaço de falar assim, não, vamos pensar no longo prazo, está aqui a proposta, está nivelado com a sociedade civil organizada, que são os cidadãos, como eu expliquei aqui no início, está nivelado. Então, independente de quem está no exercício do poder, tem uma partezinha que nós já discutimos entre nós aqui que precisa ser feito. O Marcos, que é do Conselho de Arquitetura Urbanística, existe, Marcos, isso como entrave para o desenvolvimento da cidade e do Estado, vamos pensar mais amplamente, algum entrave legal da legislação, ela emperra os processos produtivos em Goiânia hoje? É preciso ser reformulada e revista muitos pontos, Marcos? Sim, porque essa preocupação do poder público municipal também criar políticas e instrumentos para incentivar o seu próprio desenvolvimento. Agora, uma coisa importante que nós estamos discutindo aqui, Goiânia, especificamente. Sim. Mas como nós somos uma cidade conurbada, dentro de uma região metropolitana, é fundamental que essa discussão também abrange os demais municípios. Hoje nós temos aí o Estatuto da Metrópole. O Goiânia está sendo desenvolvido, né, na região metropolitana de Goiânia, o Plano Diretor Metropolitano. Então, porque afeta diretamente tanto as relações de desenvolvimento das demais cidades que incorporam essa região metropolitana em Goiânia e vice-versa. Para não acontecer aquilo que acontecia antes. Aparecida hoje, eu penso que é uma nova realidade. Antes era cidade-leito, assim como Nerópolis, Trindade e outro, Senador Canedo. E ela mudou a partir do momento que mudou uma política de desenvolvimento econômico a partir dos polos industriais. Tem percebido um desenvolvimento em cada cidade. É importante Posso, isso. Mais uma vez aqui, concordar com o Marcos da importância da região metropolitana. Dentro das 12 prioridades que eu comentei com vocês, a 12ª é a Prefeitura de Goiânia, que é a capital do estado, liderar a integração, obviamente, a relação com a região metropolitana. Liderar para nós é ter uma agenda, entender quais são os problemas e, independente do partido político e o prefeito da minha cidade vizinha está, eu preciso criar uma agenda para resolver esses problemas de mobilidade, segurança, drenagem, né, educação e saúde. E até porque, Renato, muitos problemas, quando a gente fala em região metropolitana,
ela não para ali no limite geográfico político do município, principalmente quando a gente fala de questões ambientais. Lembro aqui de um estouro que houve de um derramamento de piche que houve de um container da Comurg, e isso chegou em Senador Canedo, né? Então, assim, essas questões têm que ser discutidas e debatidas, tanto do ponto de vista da solução rápida, de mecanismo de soluções rápidas, e também a longo prazo, né? Os municípios, nós temos aqui quantos? Nós somos 21 municípios na Grande Goiânia, e temos 21 câmaras legislativas, mas nós precisamos, de certa forma, unificar isso, né? Pensando aí, por exemplo, que a Europa, ao longo dos seus de séculos e décadas, chegou-se a uma união, porque o cidadão, acima de tudo, é o objetivo, o bem-estar do cidadão. Premissa do CODESA. Exatamente, por aí. Nós temos que ir ampliando esse conceito, né? Porque o cidadão participe mais, é isso. O CODESA também ou não tem essa pretensão de ser um mecanismo de pressão e de cobrança? Não. Você disse sobre isso, ele falou que não seria assim, bem assim, mas a gente percebe que com a medida que a representatividade vai crescendo e que a população vai ganhando em conhecimento, em cidadania, pode ser que o CODESA seja visto como um instrumento assim, mas eu vejo mais como parceria. É isso, Renato? Não, gente, é lógico que se nós estamos defendendo um projeto, nós vamos cobrar que ele seja feito, ok? Nós não vamos nos furtar a cobrança, não, nós vamos cobrar. Mas o que nós estamos mostrando para as pessoas, que é muito mais fácil usar como apoio, compartilhar esse apoio, que é um investimento, só esse projeto já teve investimento da iniciativa privada de boa monta. Nós, através dessa organização, queremos e vamos colocar recursos em projetos para que o município tenha celeridade na execução das obras e das questões, até para buscar dinheiro no governo federal, por exemplo. Precisa de projeto e o município, às vezes, por conta das licitações, né, demora a contratar um projeto, contrata pelo menor preço, não pelo melhor projeto. Então, nós temos mais ferramentas para ser um grande parceiro de quem estiver no comando, escolhido pela população. Mas, obviamente, se houver desvio de rumo, nós vamos estar, obviamente, cobrando que se volte e ajudando para que se volte. Nós estamos chegando quase no final do programa, faltando quase 5 minutos para acabar. E você acha que, para os dois, você acha que a palavra-chave é pensar Goiânia hoje, na nossa realidade, é pensar Goiânia a longo prazo? É esse o objetivo? Não vamos ser ingênuos de falar que amanhã está solucionado. É pensar Goiânia para longo prazo. 2033 é aqui o centenário, Goiânia fazendo 100 anos. O objetivo é fazer com que Goiânia esteja entre as 10 cidades no mundo, no Brasil, o mundo é mais difícil. Então, a nível de Brasil, o IDH, 10ª colocada, você acha? Até o 10º, entre os 10. Bacana. Rapidamente mesmo, assim, eu queria dos dois uma avaliação rápida sobre esse início, né? Nós vamos começar um pleito. Tanto o CODESA quanto o CAL, é satisfatório o nível com que nós começamos o primeiro contato com esses pré-candidatos, com os já candidatos à Prefeitura de Goiânia? Nós fizemos contato com vários pré-candidatos à época, agora que eles estão efetivamente candidatos, praticamente todos assinaram, todos que estiveram no evento no Castros, onde a gente passou o dia recebendo, todos assinaram o compromisso com aquelas premissas que nós colocamos aqui para vocês, todos. E eventualmente aqueles que ainda nós não tivemos condição de fazer a apresentação do documento, eles já manifestaram interesse em aderir. Bom. E com relação ao Conselho de Arquitetura, nós já estamos elaborando um documento de compromisso com relação aos candidatos a prefeito e também aos candidatos a vereadores, em função das políticas públicas voltadas ao planejamento da cidade. A gente ter uma inserção maior com relação ao profissional arquiteto, nós termos também
o espaço da questão dos concursos públicos com relação aos projetos. Temos solução para a cidade, que sejam soluções de sustentabilidade mesmo. Nós pensamos em questão de redução de energia. Então, achar soluções criativas que a gente venha realmente melhorar a qualidade de Goiânia. Eu quero agradecer então a participação do Renato de Souza Correia, presidente do CODESE aqui em Goiânia, em Goiás, o Marcos Arimateia, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o CAU, e membro da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, CEPU. Obrigado pela participação de vocês. Acredito que o debate foi bom, acredito que novos encontros, nós devemos marcar novos encontros para debater Goiânia, debater as questões da nossa cidade. E obrigado pelas agendas, da presença de vocês aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, Emerson, Ernesto, prazer encontrar o Marcos aqui novamente, e agradeço aos ouvintes a atenção. Muito obrigado a todos. Professor Marcos. Em nome do Conselho de Arquitetura, agradecemos também e dizemos o seguinte, que estamos abertos a essa discussão, que ela é muito importante para a cidade, para a sociedade, para esse desenvolvimento sustentável. Muito bem, o programa de hoje teve produção e reportagem de Fausto Borges, mesa de áudio na FM Frederico Pita, direção de estúdio Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Cardoso e apresentação foi minha, Emerson Kran e Ernesto Fleury. Valeu, Emerson, pela participação, bom demais, né? Discutir a cidade, discutir as possibilidades e dizer que nós não estamos em terra arrasada. Sempre há tempo de recomeçar. Goiânia é uma cidade maravilhosa e que amamos muito. E tenho certeza que todos nós queremos o melhor para ela. Para isso, precisa gerar em você, ouvinte, em você, meu amigo que está nos ouvindo nesse momento, cidadania, amor, pertencimento, o seu bairro, a sua casa, a sua família, o seu colega. É importante que a população se una nesse sentido, que eu tenho certeza que antes de 2033, Goiânia está entre as 10, tá certo? O programa de hoje, então, está terminando. Conexão Ambiental termina agora, mas tenha certeza, o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã, mas olha, fique agora com o programa Fala Goiás com o meu amigo Roberto Cândido, aqui na Rádio Brasil Central AM 1270. Na RBC 90,1, frequência de qualidade, você fica na companhia de Ivan Munir, com o programa A Vez do Brasil. Um forte abraço, até lá. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.